Em Ituiutaba, no coração do Pontal do Triângulo Mineiro, são pontualmente 7 horas da manhã. Jornal Difusora. Os fatos que movimentam Ituiutaba, Minas, o Brasil e o mundo. Comece o seu dia com as informações que podem mudar a sua vida ou transformar uma história. Jornal Difusora. A informação, a reportagem, convidados especiais e a sua participação. No ar, 1 hora de jornalismo verdade. Começa agora. Jornal Difusora. Sejam bem-vindos a mais um Jornal Difusora, edição número 107. Trabalhos técnicos do competente Juliano Silva, supervisão Selma Mendes, realização do grupo FBN de Comunicação, edição e apresentação Newton Furacão. Presidente Bolsonaro demite o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Novo decreto do Executivo flexibiliza parte do funcionamento do comércio em Ituiutaba. Presidente da Associação Comercial avalia o atual momento do comércio local. Goleiro Bruno acerta a volta aos campos de futebol. E ainda, sexta-feira, show ao vivo no nosso espaço cultural. Aqui, agora no seu Jornal Difusora. JR Financiamentos, carros e motos, novos e usados. Telefone 3261-1215, informa a hora certa. É hora de notícias, são 7 horas e 2 minutos. JR Financiamentos, carros e motos, novos e usados. Financiamentos de carros, motos, caminhões, compra, venda e troca. Rua 18 Ituiutaba. Telefone 3261-1215. JR Financiamentos, carros e motos, novos e usados. Muitos profissionais estão na linha de frente contra o coronavírus. Podem parar com vocês. Nosso muito obrigado por cuidar da nossa saúde. A SAI não pode parar. Trabalhe para manter o abastecimento e cuidar da nossa água. Estamos trabalhando para você. Fazemos a nossa Resolveu, parte você para precisa você sair. fazer assim. Não, A não. SAI não vai parar. Para você. A SAI não vai parar. Cuidar da vida é essencial. Prefeitura de Ituiutaba. SAI a serviço da vida. O cliente CGM sabe que o melhor atendimento é aqui. Melhores preços, peças originais e profissionais especializados. Trabalhamos com manutenção e reforma de bombas d'água, aparelhos de solda, compressores, aparelhos de choque, motores e ferramentas elétricas. Trabalhamos com aparelho de choque Fera, fabricação própria certificado pelo INEP, CGM Motores, Avenida 24, número 142, Setor Norte, Ituiutaba. Telefones 3261-6957, 3261-6000, sob direção de Carlos e Nilva Melo. Esperamos por você. Doutor Leonardo Altef, advogado. Causas cíveis trabalhistas. Doutor Leonardo Altef, advogado. Ética e profissionalismo. Escritório em novo endereço. Na Avenida 7, esquina com a Rua 18, número 1401. Fone 3261-0879. FênixBrasilNews.com. FBN. As notícias de Goiás, Minas e o Brasil e o mundo. Notícias, esportes, eventos, entretenimento, curiosidades, entrevistas e reportagens. O site FênixBrasilNews.com traz diretamente os fatos que movimentam o mundo da notícia. FênixBrasilNews.com é uma realização do grupo FBN de Comunicação, cada vez mais pertinho de você. Sempre, sempre. Madeireira 7 tem qualidade de sobra. Madeireira 7 é pau pra toda obra. A verdade da notícia. Jornal Difusora. O vizinho ali tem que
Sempre de bem com a vida e superando obstáculos, abraçando carinhosamente você ligado com mais um Super Jornal Difusora na Super Rádio do Povo. São mais de 6 décadas no ar, mais de 60 anos, levando para você o melhor da música e o melhor da informação. Depois dele, Juliano Silva, no Amanhecer no Sertão. Estamos começando mais uma programação aqui no Jornal Difusora, sexta-feira de uma manhã linda em Ituiutaba para você. É sempre em nome dos mais categorizados anunciantes do rádio brasileiro. Em nome da CGM Motores, eu trago para você a previsão do tempo nesta manhã de sexta-feira. Você que acompanha o Jornal Difusora. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. Temperatura hoje mínima de 20 graus, a máxima de 30 graus em Ituiutaba. Chance de chuva 90% com 5 milímetros. Ventos de 10 km por hora. Umidade relativa do ar variando entre 49% e 89%. O sol nasceu às 6h28 da manhã, nasce por às 18h05 no dia de hoje. São informações da Clima Tempo para você. E são 7h06. Eu vou direto aqui às principais informações nessa manhã de sexta-feira do FBN, o site fenixbrasilnews.com. Vamos ver aqui alguns destaques. Corinthians conta com 3 reforços certos para quando o futebol voltar. Temos também aqui Nelson Taichi, não vou julgar o que foi feito por Mandetta. Vamos ver mais alguma coisa aqui do FB nessa manhã de sexta-feira para você. O que nós temos mais aqui, Furacão? O que nós temos aqui? Temos também novo presidente do TSE, Barroso, confirma possibilidade de adiamento de eleições municipais. São algumas informações importantes nessa manhã de sexta-feira para você que acompanha as notícias do fenixbrasilnews.com. Vamos direto para a nossa perguntinha premiada, valendo sua participação pelo 3261-1470. Ele já está conosco, mas eu não vou falar o nome dele por enquanto. Quero testar aqui os seus conhecimentos no Jornal Difusora, valendo a premiação, a parceria, a grande promoção, a maior do rádio tijucano de todas as histórias. Serão R$5.000 para o contemplado ou a contemplada no dia 17 de dezembro. Você vai levar dinheiro vivo em espécie na promoção da Madeireira 7 e do Jornal Difusora. Você liga, participa, responde. Quando a resposta for correta, você vai para o sorteio no final do ano. E hoje eu quero saber, é uma pergunta simples e muito fácil, né? Quem é o atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba? A pergunta do dia no Jornal Difusora, valendo a sua participação e você concorrendo à premiação de R$5.000 na promoção única, imperdível e inigualável aqui na Rádio Difusora, no seu Jornal Difusora. 3261-1470. Quem é o atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba? E vamos com as primeiras informações em nome da JR Motos e Veículos. Newton Furacão. Informações locais. São 7h08, eu confirmei com ele, agendei com ele às 7h10, são 7h08, vamos começar um pouquinho mais cedo para agilizarmos aqui os trabalhos. Não vou dizer o nome dele por enquanto, para poder não facilitar para você a sua ligação pelo 3261-1470, quem é o atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba, a ACII. Mas, presidente, bom dia mais uma vez, obrigado por tê-lo conosco mais uma vez também no Jornal Difusora. Agradeço o convite, agradeço você aceitar nosso convite aqui no Jornal Difusora para falarmos desse momento, eu diria, delicado, complicado, que vive a população brasileira e, por que não, mundial, que é essa presença aí, que incomoda muito e que deixa todo mundo com os cabelos em pé, vamos colocar assim, quanto ao Covid-19, coronavírus, como queira, e essa pandemia terrível. Mas enfim, e daqui a pouco vamos fazer aqui também eu quero a sua avaliação já, do novo decreto reeditado ontem pelo seu prefeito de Ituiutaba, Fred Dib, em relação a partir de hoje, do dia 17 ao dia 27, novo decreto que já está valendo no município, decreto do Executivo, exatamente assinado na tarde de ontem. Bom, a sua avaliação inicial desse momento aí, comércio estava fechado, enfim, vai ter algumas alterações, mas de qualquer maneira, esse momento que vive o comércio local de Ituiutaba em relação ao coronavírus. Bom dia e obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom dia, Furacão. Importante a gente estar acompanhando dia a dia, porque
essa questão da pandemia é muito dinâmica, mexe com o dia a dia de todos nós, pessoas, funcionários, empresas, e a cada dia a informação é recalibrada e novos fatos vêm à tona e nós temos que nos adaptar a isso. Então, o que a gente faz um balanço disso aí é que nós, no município de Ituiutaba, nós estamos com grande parte do comércio fechado há 30 dias. Se não me engano, começou dia 18, foi isso? Começou oficialmente no dia 21. 21. Mas nós temos que lembrar que dia 19 de março foi feriado. E no dia 20 foi uma sexta-feira enforcada, ponto facultativo. Então, na 30 prática, dias, nós estamos chegando a 30 dias de comércio. Eu falo parcialmente fechado, oficialmente, porque o que a gente tem visto também é que o comércio nos bairros, ele tem de forma informal, tem acontecido, tem aberto, a atuação tem sido de fiscalização meia porta, mais na região central da cidade, né? Então, assim, é um ônus maior para quem está inserido aí na região central, porque é alvo de fiscalização e a gente sabe que às vezes nos bairros a coisa corre mais frouxa. Mas, na verdade, o que a gente desejava e continua desejando, é realmente a abertura responsável do comércio em toda a cidade. E nesse sentido, a gente encara e recebe o decreto que foi editado ontem pelo prefeito municipal como algo positivo, porque... já houve uma flexibilização, pelo menos, né? Novas categorias foram liberadas de funcionar, lógico, sempre lembrando, né, Furacão, com muita responsabilidade, além de todos aqueles itens que a gente já está cansado de saber e que tem que respeitar, principalmente o distanciamento entre as pessoas dentro do estabelecimento e fora dele, o uso do álcool gel, água e sabão. E a máscara, agora, principalmente, né? Mas agora a máscara, agora a máscara entrou no decreto como item obrigatório para os funcionários. Nós devemos lá na associação comercial fazer um resumo, como fizemos da primeira vez, para facilitar, porque o decreto é um decreto longo, de 3 páginas. É até difícil a interpretação, né? Muita coisa. Tem, né, todo o formalismo que é necessário, mas nós vamos enxugar ele no sentido de dar informação objetiva, como nós fizemos da outra vez. Mas o que a gente já pode dizer é que os setores que foram acrescidos ao que pode ser aberto, setor de ótica, as empresas de assistência técnica, aqui muito importante, porque a assistência técnica ela conserta e dá manutenção de uma série de itens, de máquinas, de equipamentos que são importantes para o cotidiano e para a vida das pessoas. Realmente são itens essenciais. Então, assistência técnica de eletrodomésticos, de celulares, de motores, né? Então, são todos os equipamentos que fazem parte do nosso dia a dia, que muitas vezes sem eles a gente não consegue sobreviver. E interfere inclusive no funcionamento daqueles outros setores que já estão liberados de funcionar. Então, importante esse setor de assistência técnicas, como aqui não foi específico, então toda empresa de assistência técnica ela pode voltar a funcionar. Lojas de peças de informática também é importante, né? Salientar, salões de cabeleireiros, clínicas de estéticas e barbearias. Essas aqui, esse item, ele tem até um adendo aqui bem específico, porque é uma atividade onde você tem uma proximidade física entre as pessoas, então ele tem uma regra específica de funcionamento, com hora marcada, agendada, sem aglomeração no interior do salão. Loja de armarinhos, aviamentos ou similares que forneçam produtos para confecção de máscaras. Então aqui talvez tenha faltado salientar, mas quando fala forneçam produtos para confecção de máscaras, as lojas de tecidos em geral, né, também se enquadram nesse item. Eu trouxe a máscara aí para vocês. E você pode ver que a gente lá na associação... Porque lá no outro artigo, onde existem as empresas que estão suspensas, coloca assim, lojas em geral. Então, nesse caso aí está tendo uma... No artigo, na parte que fala o que está suspenso, fala comércio em geral. E em seguida, ele vem falando daqueles setores que podem funcionar. Esse que a gente está citando aqui para você. Então, a loja de armarinhos, de aviamentos, né,
e tecidos, eles podem funcionar porque são lojas que vendem produtos para confecção de máscaras. E aí nesse item é muito importante, porque a população é de 100 mil habitantes, as máscaras de pano reutilizáveis, que são as mais recomendadas pelo Ministério da Saúde, porque a pessoa leva para casa, higieniza na água sanitária, passa no ferro quente, e aí ela pode ser utilizada por um longo tempo, e é isso que nós vamos precisar agora, nessa fase de proteção individual das pessoas. Vamos entender que o artigo 2º continuam suspensos. Letra E. Shopping centers, lojas em geral, exceto as discriminadas no artigo 3º desse decreto. Nesse caso, loja em geral significa o quê? Móveis eletrodomésticos, loja de tecido e confecção, como você colocou, só que aí eu disse no artigo que está autorizado que já poderia constar essa loja. Então ficou uma dúvida aqui também. Só para entender, né, Furacão? Esse artigo 2º, ele fecha todo o comércio. Sim. Todo o comércio está fechado. E aí ele vem com as exceções, que é um grande número de exceções. Né? Lá no artigo 3º, então, tem as exceções. Parte dessas exceções já existiam do decreto anterior. Por isso que eu só li aquelas que entraram ontem, a partir do decreto de ontem. Foram acrescidas. As novas, acrescentadas. Né? Ele é longo, vamos resumir aqui. Farmácias e drogarias. O que pode ser aberto, funcionar? Farmácia e drogaria. Que já estavam antes, né? Fabricação, montagem e distribuição de material clínico hospitalar, a parte de supermercados, mercado, açúcar, padaria, sacolões, quitandas em geral, produção, distribuição e comercialização, postos de combustíveis, distribuidora de gás, oficinas mecânicas e borracharias, os restaurantes que estejam na beira das rodovias, agência bancária e lotérica, a cadeia, já está. Todos esses que eu estou citando já estavam, só para reforçar, aproveitar seu canal aqui e reforçar. A cadeia industrial de alimentos, as atividades agropecuárias também já estavam, a construção civil já estava também. Então, basicamente, atividades relacionadas a... Pegou da ótica para frente aqui, né? Isso, da ótica para frente é que são os novos, né? Exatamente, aqueles que você já informou ainda há pouco. Exato. Então, só para continuar aqui, para a gente finalizar o que estava aberto, para quem estava acompanhando, essa parte, então, das lojas de tecidos, armarinhos, isso é muito importante, porque essa confecção de máscaras, fazer um adendo, a Associação Comercial Industrial de Ituiutaba está fabricando, montou uma rede com as costureiras, e nós estamos fabricando cerca de 8 mil máscaras até o final do feriado do dia 21. É interessante, é importante, isso está sendo fornecido via empresa, mas nós temos que lembrar que a população da cidade é de 100 mil pessoas, então é importante que as pessoas comecem a produzir a sua própria máscara. Quem tiver uma máquina de costura em casa, uma costureira, fazer uma pena. Chama a vizinha, a mãe, a avó, enfim. Vamos dar uma pausinha com o nosso presidente aqui, porque eu não vou dizer o nome dele por enquanto, né? A pergunta hoje valendo 5 mil reais, eu quero saber qual é o nome do presidente da Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba. Vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Alô, bom dia. Aí não funciona, né? Agora sim, né? Ei, Juliano, filho. Menino bom, mas hoje estava assim. Hoje ele pulou da cama meio atrasado, né? Bom dia. Bom dia. O senhor tá bom? Tudo bom, Nilson? Tudo bem. E aí, qual é o nome do presidente da Associação Comercial e Industrial? Senhor, essa voz eu conheço, hein? Essa voz chama-se Marquinhos Drummond. Isso. Parabenizar o presidente aí pelo trabalho, juntamente com a diretoria, e você também, viu? E aí, qual é o nome do presidente? Também aí ficou fácil, Mário né? Jacob Júnior. Como é que é? Mário Jacob Júnior. Esse é o Marquinhos Drummond. Condocedor, Marquinhos, de novo, né? Opa! Todo dia. Né? São 7h19. Parabéns. Bom final de semana, Marquinhos Drummond. Ligou, participou, respondeu o nome do presidente da Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba. São mais 2 ligações apenas, 3 por cada edição, valendo 5 mil reais na sua participação. A promoção única do Rádio Tijucano para você. Bom, colocado aqui os itens à parte foram que fazem parte agora do novo decreto, que terá vigência até o dia 27 de abril. Até o próximo dia 27 serão mais 10 dias desse novo decreto em vigência na cidade. Agora, presidente, com esse fechamento de praticamente que houve quase a sua, vamos colocar aí 80%, talvez até mais, nesse período de praticamente um mês, você entende que o comércio realmente já pegou uma crise aí, um momento econômico complicadíssimo, ou não chegou a tanto, na sua avaliação, nesse período de isolamento, enfim, dessa questão toda?
Já te respondo, Furacão, só agradecer, mandar um abraço para o empresário Marquinhos do Drummond. E aí ficou fácil, né? Meus amigos te escutando aí ficou fácil. Agora já ficou fácil, né? Bom, como a gente estava dizendo, você já tem quase um mês de comércio parado. Vamos fazer uma conta simples para falar em números, principalmente quando se fala em quem está cortando na própria carne, quem está dando a parcela de contribuição. Tutaba tem um comércio que responde por quase 50% do seu PIB. 50% da economia, assim, na bucha, né? Aí você faz uma conta simples aí. Aí cortou na pele mesmo, né? Você faz uma conta simples aí de 500 milhões de reais ano, você divide por mês aí, você vai ter 40 milhões de reais mês, você vai ter uma divisão com 50% disso são 20 milhões. Se o comércio perdeu 30%, eu estou fazendo por baixo, em 30% do seu faturamento nesse mês, nesses 30 dias fechados, 6 milhões. Nós estamos falando que o comércio já doou 6 milhões. Esse doou, para onde esse dinheiro foi? Não foi para lugar nenhum. Isso foi uma perda invisível que aconteceu e que nós temos que estar atentos. Por isso que nós temos cobrado as autoridades, temos dialogado, lógico, dentro da forma da lei. Nós somos uma entidade que atua no campo institucional, com um diálogo junto ao poder público, mas nós não podemos abrir mão das questões relativas à economia, porque, como eu disse, o que sustenta a saúde e todos os outros setores do poder público é a economia. Sem economia, o poder público não tem o que fazer pela população. Quando você fala de diálogo, como é que foi esse seu eu imagino que você tenha falado pessoalmente algumas vezes, ou não sei, com o prefeito, com o velho Dib durante esse período, como é que foi essa conversa, esse diálogo com o chefe do executivo nesse momento de comércio fechado em Ituiutaba? Nossa forma de participação, além da presença no comitê de enfrentamento, que foi instituído pelo prefeito, do qual o presidente faz parte também, né, do comitê de enfrentamento. A Associação Comercial participa lá, juntamente também com o Sindicomércio, são os dois entes aí do setor produtivo, que representam a sociedade civil organizada, que estão lá participando, né? E a gente sempre tem colocado, sendo incisivo na questão da atenção ao comércio, de que o combate não pode ser via o sacrifício que foi feito, como eu disse aqui, nós falando em números aqui para você viu o tamanho do sacrifício que já foi feito. Mas além disso, nós temos atuado na orientação às empresas, aos programas que têm sido lançados aí pelo governo, de ajuda, de crédito. A gente sabe que, infelizmente, isso não consegue atingir a grande parte das nossas empresas, principalmente as micro, pequenas empresas e os MEI, né? São as pessoas que mais têm sofrido com essa questão. E também o nosso contato direto. Na última quinta-feira eu falei com o nosso prefeito, foi a DIB, externei para ele pessoalmente toda essa questão e a problemática. Ele foi sensível, disse que está tomando as providências, mas a gente tem que entender também o seguinte: o Ministério Público, de forma geral, no Brasil, ele tem tolhido muita ação do poder. É um entrave nesse momento, entende assim? Não digo como entrave. Ele busca também fazer o papel dele, mas nós temos que ver que, às vezes, vamos pegar um exemplo. O Uberaba vive isso na pele. Viveu, né? Viveu. O prefeito sensível às questões da economia, a queda no movimento, as demissões que já começaram a serem feitas, editou um decreto no fim de semana passado para abrir o comércio em Uberaba no dia 13 de abril. No domingo, dia 12, foi surpreendido pelo Ministério Público proibindo esse decreto e voltando tudo atrás. Então, e aí cria um precedente, né? Se uma cidade começa o Ministério Público a atuar de forma para evitar a reabertura do comércio, aí as demais têm a tendência de começar a copiar também. Na verdade, a gente tem que entender e aprender com a falha ou a experiência, né, melhor dizendo, das outras cidades. Então, aqui em Ituiutaba, o prefeito tem sido mais cauteloso e tem buscado o equilíbrio aí entre... O Belém, por exemplo, o que está sendo feito pela prefeitura no sentido de equipar a cidade, que é isso que o Ministério Público tem se preocupado e tem se atentado, e tem sido mais rígido, né? O que está sendo feito para equipar versus a condição econômica da cidade.
Então, nesse sentido, eu acho que ele está buscando um equilíbrio. Essa liberação de uma série de itens aqui é uma distensão do decreto, é uma flexibilização gradual, e eu acredito que nesses próximos 10 dias, que é o prazo de validade desse decreto, a Prefeitura consiga concluir essa abertura. A abertura é a partir de hoje. O que eu digo é que a Prefeitura consiga, nesses 10 dias, a Prefeitura tem que concluir os contratos com o Hospital São Joaquim e o Hospital São José, garantindo a disponibilidade dos leitos, tanto de UTI quanto de tratamento, que é a estrutura que a cidade precisa adequar. Feito isso, eu acredito que o Ministério Público vai conseguir enxergar como uma situação mais controlada, mais equilibrada e pode também evitar mais questionamento quanto a possíveis decretos que abram realmente a continuidade e a extensão de todo o comércio. Porque aí, realmente, ainda ficaram de fora boa parte do comércio, loja de roupa, loja de vestuário, loja de brinquedos, loja de móveis, loja de eletroeletrônico, quer dizer, todo um restante de um comércio que realmente... Mais na área central mesmo, né, nesse caso aí. Mas nos bairros tem também esse tipo de comércio, né? O que a gente observa e faz e salienta aqui no seu programa é que a fiscalização, infelizmente, ela está concentrada nos bairros, ela não consegue. Eu não estou aqui fazendo uma crítica ao trabalho da PM, né? O Tenente Coronel Valdir tem feito um trabalho importante nesse sentido, mas tem que ser dado o peso correto. Quer dizer, muitas vezes nos bairros você não consegue fazer esse acompanhamento. Então, acontece às vezes até uma concorrência desleal, porque no centro está sendo proibido, está sendo fiscalizado, aliás, a proibição é geral, mas está tendo a fiscalização no centro da cidade, e às vezes nos bairros a coisa está correndo frouxa, né? Eu tenho um minutinho para concluir com o presidente da Associação Comercial, o nosso Mário Jacob, né, que foi dito pelo Marquinhos Drummond. Como é que você vê essa questão, por exemplo, aí, ontem, ainda no contexto do coronavírus, voltando um pouquinho para o cenário nacional, ontem o presidente Bolsonaro substituiu o ministro da Saúde, Mandetta, pelo Nelson Teich. Como é que você viu essa troca? E era necessário realmente, enfim, nesse momento todo aí de Brasil, o presidente falando uma coisa, o seu ministro falando uma outra coisa, que queria pelo fechamento, pelo isolamento, principalmente, e enquanto o presidente defende, né, um comércio mais aberto, enfim, que pensando nessa crise que já começa a mandar o país. Como é que você viu a troca de ministros no dia de ontem? Eu já comento com você. Deixa eu só concluir 3 itens que estão faltando, que a gente começou naquela listagem aqui. Feiras livres importantes também, né? Então, depois da loja de tecidos armarinhos para confecção das máscaras, como nós dissemos, loja de embalagens, as imobiliárias e o serviço de lava-jato. Então, todas essas informações... E as feiras livres, que também consta agora, está um pouco fora desse artigo, mas está liberado também, atendendo 3 metros de uma barraca para outra, enfim, nas terças e domingos, feiras livres estava funcionando também a partir desse final de semana. No quarto, ele menciona de forma específica as feiras livres, eu acho que é justo, já estava passando... o pessoal que está sofrendo muito aí também, né? O que atrapalha a feira, o que atrapalhava a feira era a aglomeração. Agora aqui ele já está dizendo como vai ser feito. E será nas Minas Gerais, não é mais do Junqueira, então vai facilitar, né? Facilitar. Com relação à troca de ministros, eu acredito o seguinte: a condução do país cabe primeiramente ao presidente da República. Existe uma hierarquia que ela deve ser respeitada. E independente da maneira como o presidente se dirige à nação, a forma, a fala, o que vale é o que o presidente assina, são os decretos que ele assina. E até então a presidência da República tem dado todo o respaldo necessário, até mais do que pode, né? A União ela tem limite, o orçamento da União tem limite, e ela tem, a gente tem observado que está sendo feito muito mais do que pode. Nos amedronta o que vai acontecer, o que nos espera lá na frente, com um país totalmente comprometido com relação às suas finanças públicas e o resultado disso num ambiente internacional. Mas vamos lá, temos que cuidar da saúde, temos que cuidar de dentro de casa. O governo federal não tem medido esforços. Agora, como eu disse, tem uma hierarquia, o ministro da Saúde responde ao presidente da República, e a partir do momento que o presidente da República achou que o trabalho não estava sendo conduzido da melhor forma, teve a opção, o médico Nelson Teich
é uma pessoa extremamente capacitada, a gente já pôde conhecer o currículo dele, era cotado para ser o ministro da Saúde desde o início, no começo, né? Desde o início, mas a gente só tem que orar e torcer para que o trabalho dele seja feito, principalmente, que é o que a gente tem muito cobrado, em cima de números, em cima de dados, né? Quando a gente questionou muito se a nossa quarentena aqui em Ituiutaba, especificamente, não começou antes da hora, é porque nós estamos chegando no 30º dia e nós só tivemos um caso confirmado e que já foi curado, graças a Deus, mas de 21 casos testados, um foi curado, ou seja, nós tivemos 20 negativos. Será que a nossa quarentena não foi antes da hora? Não vamos ficar olhando para trás, porque essa conta o comércio de Ituiutaba já pagou, Furacão. Então não vamos ficar chorando o leite derramado. Mas é importante que seja dito isso, inclusive para a tomada das próximas decisões. Então, nesse aspecto, eu acho que o decreto a gente recebe de forma positiva e espera que nesses 10 dias, tanto o comércio saiba com responsabilidade funcionar com todas as recomendações necessárias, acrescida agora do uso da máscara, né? Então saiba funcionar com responsabilidade, até para credenciar as empresas que ainda estão fechadas a começarem a ser abertas aí no final do decreto, num possível novo decreto a partir do dia 27. Conscientização é a palavra-chave, como sempre. Exatamente. Eu acredito que o empresário já está bem conscientizado. Essa condição da máscara, nós vamos ter o suporte aí da associação fornecendo essas máscaras aí, como a gente disse, já tem uma semana que estamos produzindo. O empresário que quiser adquirir a máscara, preço de custo, é lá na associação comercial. Continua R$ 2,50? R$ 2,50, 3268-1700, ou se encaminhar direto lá na Rua 22, número 1082, entre a 19 e a 21. Mas além disso, Furacão, além desse papel que as empresas têm que fazer, tem outros 2 entes que têm que fazer o seu dever de casa. Primeiro é a população de se conscientizar. Evita aglomeração. Você não precisa de um policial vir e falar para você manter distância. Você já sabe que você tem que manter distância. Mantém distância. Está calvo de saber, né? Exatamente. E a outra parte é o poder público, no trabalho que já tem feito, né? Poder dar esse fechamento nos contratos necessários para garantir os leitos hospitalares na cidade e a gente ter nos próximos 10 dias uma condição melhor, tanto da saúde quanto da prevenção via atividades econômicas e comércio em geral. Vamos liberar aqui o presidente da Associação Comercial.